Querido povo de Deus, que a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando sobre suas vidas, guardando vossas mentes e vossos corações em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Graças a Deus nós estamos aqui, pela misericórdia e graça do Senhor, nós estamos bem, separando mais um momento para nós nos orientarmos. Nós somos privilegiados, cada um de nós somos privilegiados neste momento. Gostaria que você se sentisse assim, como um privilegiado, como um bem-aventurado, por nós estarmos aqui separando este tempo, dedicando o nosso coração para nós aprendermos um pouco mais da pessoa do Senhor. O Senhor, Ele é aquele que fez essa promessa: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aqui o Senhor não estava nos rogando que nós aprendêssemos uma teoria, mas que nós aprendêssemos da pessoa dele. Graças a Deus o aprendizado hoje, ele acontece assim, da pessoa do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, agora dentro do nosso espírito, lá de dentro do nosso espírito. Este Senhor agora, Ele pode exercer senhorio sobre as nossas vidas. Como nós estamos gratos pela direção que Deus Ele tem dado para nós. Graças a Deus nós estamos aqui continuando, tomando a palavra de Deus como norte para a nossa vida, tendo o privilégio de sermos cristãos, mas tendo uma experiência de estar sendo arraigado e alicerçado, porque nós estamos agora considerando a direção que a palavra de Deus nos dá. O assunto que nós estamos falando é sobre o relacionamento conjugal. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Deus ele já revelou para nós, tem deixado os nossos corações cheios de paz, e nós estamos aqui seguros. Nós estamos caminhando em uma direção segura. Eu creio que este também é o seu coração. Deus está falando conosco aqui, não belas palavras, nem boas palavras, mas Deus está falando conosco algo essencial que pode tanto curar o nosso relacionamento conjugal, quanto também se apresentar como norte para que nós caminhemos em uma direção segura com a nossa vida conjugal. Nós já entendemos que o nosso relacionamento conjugal é algo que Deus mediu para nós. Foi Deus que viu que não é bom que o homem esteja só. E assim como Adão percebeu que não era bom que ele estivesse só, agora também nós estamos, cada dia que passa, nós estamos claros que não é bom que nem o homem e nem a mulher esteja só. Louvado seja Deus. E a porção da palavra que nós temos usado aqui, voltando ao princípio, Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós estamos falando aqui agora que o relacionamento conjugal, como essa organização, ele precisa de uma liderança eficiente e eficaz. Na verdade, nenhuma organização ela sobrevive sem uma liderança que seja eficiente e sem uma liderança que seja eficaz. E graças a Deus aqui, esta é a orientação baseados naquilo que o
Paulo fala aos Coríntios, né? Ali colocando aquela ordem no universo. Quero, entretanto, que saibais ser Deus o cabeça de Cristo, ser Cristo o cabeça de todo homem e ser o homem o cabeça de toda mulher. Então, dentro daquela ordem, falando baseado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, aqui Deus ele está dando uma ordem para o homem, inteirando o homem daquilo que era a sua vontade. Aí no capítulo 3 nós já falamos sobre esse texto, quando a serpente agora falando com a mulher e também dando orientação para a mulher. Aqui em Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, nós vemos Deus orientando o homem. Agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, nós vemos a serpente, que tipifica Satanás, orientando Eva, a mulher. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, versículo 4, sendo fiel ao texto, olha. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A mulher aquela estava orientada que no dia que ela comesse deste fruto, ela certamente morrerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas agora, aqui no versículo 5, no lugar do certamente morrerás, ela recebeu uma outra informação. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui nós vemos em oposição a orientação para o homem. O dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora a orientação que a mulher recebe da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, aqui fica desde já aqui já fica um alerta para nós. Qual a orientação é mais segura para a nossa vida? A orientação que Deus deu para o homem ou a orientação que a serpente deu para a mulher? É, isso aqui já fica de alerta para nós. A palavra de Deus, ela tem essa característica. A palavra de Deus, ela deixa registrado que o povo que conhece o Senhor, o seu Deus, ele se torna forte e ativo, porque há uma prosperidade, né? A palavra de Deus deixa clara: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É uma marca do o que produz o falar de Deus na nossa vida. Produz segurança e prosperidade. Desde já fique com essa direção da palavra de Deus. Se aquilo que você está ouvindo é seguro e traz para você o vislumbre de uma prosperidade, falando aqui prosperidade não é questão financeira, nós estamos aqui falando prosperidade, de sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Pode até sim ser prosperidade financeira, mas não essencialmente a prosperidade financeira. Prosperidade no âmbito geral. Então, olhando esses dois textos, quais deles nos trazem segurança e prosperidade? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aonde que está a segurança e a prosperidade nesse texto? Né? Então, medite já nesse princípio. É um princípio espiritual. A palavra de Deus, ela se torna para nós princípios. O que que é um princípio? É que se nós não respeitarmos estes princípios, a casa desmorona. Por exemplo, se nós não respeitamos os princípios que os alicerces e as colunas e o fundamento é que sustentam a edificação, se nós atacarmos o fundamento, atacarmos o alicerce e atacarmos as colunas, uma construção ela vai abaixo. Isso é um princípio. Nós podemos mexer com um tijolo, nós podemos mexer com uma parede, mas nunca mexer com aquilo que sustenta a edificação. A palavra de Deus é este princípio. Onde que está a segurança? Onde que está a prosperidade? Em nós observarmos os princípios da palavra de Deus. Versículo 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Isso aqui é a mulher sob agora a orientação da serpente. Versículo 7: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. Vale agora assim, desde já nós ressaltarmos aqui um princípio. A relação, o relacionamento conjugal, ele acontece, humanamente falando, entre duas pessoas. Mas espiritualmente falando, o relacionamento conjugal, ele acontece diante de três pessoas. Guarde isso no seu coração com temor e tremor, e com respeito à sua experiência eu falo isso. O nosso relacionamento conjugal, ou ele pode estar acontecendo entre o marido, a mulher e Deus, ou o marido, a mulher e a serpente, que tipifica Satanás. Este é o princípio que é lançado aqui na palavra. É tão forte essa palavra, mas ela, do mesmo jeito que essa palavra é forte, ela também é essencial. Guarde no seu coração o relacionamento conjugal na esfera humana, ele acontece entre duas pessoas. Mas no âmbito espiritual, ele acontece entre três pessoas. Aqui nós vemos claramente a primeira pessoa que está aqui apresentando, que nós podemos ver aqui, mesmo que de uma maneira ausente neste momento. Aqui nós vemos Deus, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus, ele já está aqui orientando Adão. Deus, ele já está presente na vida do homem, dando para ele uma orientação segura. E o princípio que é lançado aqui é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Este é o princípio que norteia essa porção aqui da palavra de Deus. Agora nós vemos, capítulo 3, versículo 4, nós vemos agora uma terceira, uma terceira pessoa espiritual.
Olha só, então a serpente disse à mulher, a serpente agora, ela está aqui orientando a mulher. Deus estava orientando o homem em Gênesis capítulo 2, versículo do 15 ao 17. E aqui do capítulo 3, do versículo 4 e o versículo 5, nós vemos aqui a serpente orientando a mulher. Aí lembra do princípio. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E nós estamos falando que o relacionamento conjugal, humanamente falando, é entre duas pessoas. Mas no âmbito espiritual, ele acontece entre três pessoas. Então, o versículo, continuando a leitura, agora a serpente que tipifica Satanás, ela alcançou vantagem no coração da mulher. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Agora, o intuito da serpente de fazer com que este casal ele desobedecesse a Deus e agora tivessem atitudes que fossem exatamente em oposição à vontade de Deus, agora aconteceu. Aí fica um princípio para nós aqui. O primeiro princípio que fica para nós, que o relacionamento conjugal, ele acontece na esfera humana, entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. Mas no âmbito espiritual, existe uma terceira pessoa, que ou é Deus, ou é a serpente que tipifica Satanás. Agora, um outro princípio que fica aqui. O homem era o portador do evangelho aqui. O homem, ele era o portador da boa nova. O homem foi orientado primeiramente por Deus para que ele fosse ali igual à ordem que a palavra de Deus nos dá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. O próximo princípio que fica aqui para nós é: aonde estava o homem como o cabeça dessa mulher, enquanto a serpente estava ali dialogando com a mulher? Este é o próximo princípio que fica para nós e fica até mesmo como uma palavra de advertência. Quem é o líder espiritual no seu casamento? Nós falamos que há uma necessidade de que o líder espiritual no casamento, a palavra de Deus deixa claro: quero entretanto que saibais. O líder espiritual é aquele que sabe. O líder espiritual é aquele que conhece. Aqui nós vemos o homem colocado como líder espiritual e conhecendo a vontade de Deus. O homem aqui ele foi colocado como líder espiritual e foi orientado por Deus. Agora a pergunta que fica é: aonde estava esse líder espiritual que foi colocado, estabelecido por Deus, e aonde ele estava com aquela boa nova que agora guardaria o seu relacionamento? É por isso que nós falamos. Não é invertermos os papéis, mas é entendermos que o líder espiritual, o homem, ele teve aqui a oportunidade de ser o líder espiritual do seu relacionamento conjugal. E a primeira coisa que nós vemos aqui é esse líder espiritual, ele, ele não funcionando
Nós lemos a porção de Oséias, como é que fala? Vale a pena nós falarmos essa porção novamente. Olha só, Oséias 6:4. O meu povo perece por falta de entendimento. Aonde estava esse líder espiritual, portador da boa nova, do evangelho aqui? Ele estava longe da sua mulher. Nós não sabemos, alguns historiadores comentam que aqui é a primeira demonstração de sucesso de se discutir a relação. Nós vemos aqui o homem separado da mulher. O homem estava num canto e a mulher estava. O texto não mostra os dois juntos na hora em que a serpente alcança vantagem no coração da mulher. Então, alguns historiadores falam que aqui é um primeiro exemplo de fracasso em discutir a relação. Mas o que nós queremos trazer para nós, para este momento, que essas coisas, a palavra de Deus deixa clara, que elas se tornam exemplos para nós. Elas se tornam exemplos para nós para que nós não caiamos na mesma consequência do engano. Então nós vemos aqui o que nós já vemos aqui nesse texto hoje. Nós vemos o homem recebendo o evangelho, que é a orientação de Deus. E nós vemos aqui a serpente também orientando a mulher, mas a orientação da serpente era exatamente contrária à vontade, àquilo que Deus tinha estabelecido. E nós vemos que o homem ele recebeu uma orientação que, que ia fazer com que ele guardasse a sua vida, que é um sinônimo de prosperidade maior do que este. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Você precisa de um exemplo maior de prosperidade, a de que você não morrereis se você for fiel em obedecer às ordenanças de Deus. Existe uma prosperidade maior do que essa? Existe uma segurança maior do que essa? Então, esses são os princípios que estão sendo lançados aqui. E agora nós vemos a serpente alcançando vantagem. E agora esse líder espiritual, o que esse líder espiritual fez, né? O que é aquela pessoa que foi colocada como quero, entretanto, que saibais ser Deus o cabeça de Cristo, ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça de toda mulher? O que esse líder espiritual, essa autoridade espiritual que aqui era o homem, o que ele fez? O versículo 6 fala assim, Gênesis capítulo 3, versículo 6 fala assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também, nós vamos falar aqui, ó, e deu também ao cabeça da mulher, e ele também comeu. A consequência: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Aqui também é lançado um princípio. Todas as vezes que nós estamos desencabeçados, nós estamos soltos, a consequência disso é que nós estamos desorientados. Nós nos tornamos desnorteados, desorientados e desnorteados por falta de um encabeçamento. Abriram-se então os olhos de ambos, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. A consequência de nós estarmos desencabeçados é que nós nos tornamos desorientados e desnorteados.
E o próximo passo, primeiro, nós perdemos o encabeçamento. Nós perdemos a ligação com o cabeça, não é verdade? E agora nós estamos o quê? Desorientados e desnorteados. Neste momento, olha o que fala o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O resultado da desorientação e de estar desnorteado é que a presença de Deus agora ela não é desejável entre o casal. Não é verdade? É isso que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus agora, ela passa a ser, ela passa a não, a presença de Deus agora, ela passa a não ser bem desejada. Deus, ele não é bem-vindo no seio de um relacionamento onde tanto o marido quanto a esposa, eles estão desorientados e desnorteados. Desorientados quer dizer que nós não temos um acordo entre nós. A desorientação, na verdade, é o contrário de orientação. Aqui nós vemos a necessidade do homem e da mulher estarem juntos ali se orientando, né? Se nós trazermos para o nosso momento hoje, seria nós, o homem orientando a esposa, não coma dessa árvore. Essa árvore aí, o dia que nós comermos dela, com certeza nós vamos morrer. A mulher não estava clara dessa orientação, porque esse era o papel do homem. Por isso que nós falamos, aquilo que Deus estabelece é perfeito. Mas aquilo que Deus estabelece, para que seja de fato perfeito, também exige-se um grau de conhecimento. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então agora nós estamos vendo aqui a desorientação, é essa falta de orientação entre ambos. E o desnorteados, ou seja, o norte, nós não temos uma direção segura. Então, quando se desorienta, não tem também uma direção segura. E aí, a presença de Deus neste momento, ela não é apreciada nem desejada, nem pelo homem e nem pela mulher. O versículo 9, o versículo 8 fala assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Agora, o que nós vemos aqui? Quando a presença de Deus ela chega, quando a presença de Deus ela chega, o que nós vemos aqui? Nós vemos agora, nós vamos ver que a partir daqui vai começar a haver uma orientação. Graças a Deus nós vamos começar a perceber aqui um estado agora de orientação. O homem ele vai Deus ele vai começar a orientar o homem e a mulher. Aquilo que o líder espiritual da, daquele relacionamento não fez, Deus ele vai fazer
ele vai fazer agora, ele vai começar a funcionar como esse líder espiritual. Então, dentro disso, agora, para isso, nós queremos agora ler aqui uma porção da palavra de Deus para que você fique claro nesse dia. Agora nós vemos aqui o homem falhando como um líder espiritual. O portador do evangelho, o portador da boa nova, ele não funcionou. Aí a serpente entrou, enganou a mulher e de uma certa forma também enganou o homem. Eles comeram daquele fruto proibido e agora abriram-se então os olhos de ambos e eles viram que estavam nus. Muitos historiadores comentam que esse ver que estavam nus verem a vergonha, trazendo para o nosso momento hoje, ver-se nu é quando nós apenas vemos os nossos erros. O marido de um lado vendo os seus erros e a esposa do outro vendo os seus erros. Quando caíram em si, tanto o homem quanto a mulher, eles se envergonharam. Com certeza, né? O homem deveria ter falado com a mulher sobre essa orientação divina. E com certeza o homem, ele entendeu que ele estando agora separado ali da mulher, ele abriu uma brecha para que o caos entrasse. No nosso momento hoje não é diferente. Quando nós nos vemos errados, quando nós percebemos os nossos erros, o que acontece? Nós ficamos envergonhados. Nós ficamos envergonhados e nós também fazemos folhas, cosemos folhas e fazemos cintas de figueira. Isso quer dizer o quê? Nós damos as nossas desculpas. Folhas de figueiras no nosso vocabulário hoje, essas desculpas esfarrapadas que nós damos. Em vez de enfrentarmos realmente de fato a situação, nós, como um bom mineiro diz, nós começamos a rodar o toco, a caçando as melhores desculpas, os melhores arrazoamentos, coisas que vão fazer com que nós pareçamos bem na fita. Mas é tudo uma aparência. Aí o que fica dessa porção desse dia, para nós meditarmos, algumas coisas que nós queremos rever aqui. Onde que estava o portador do evangelho da Boa Nova, que era o homem, com as informações que no dia em que dela comeres certamente morrerás? E para a mulher fica, né, fica esse princípio nesse dia. Quem tinha a informação que de fato ia trazer segurança e prosperidade era o homem, não era a serpente. A orientação do homem, ela estava carregada da segurança e da prosperidade de Deus. E a informação da serpente, ela estava carregada de exatamente do oposto a isso, do caos que nós veremos mais posteriormente que foi estabelecido. Mas para nós trazermos hoje algo assim que encha o nosso coração de esperança, nós vamos ler Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Lembrando aquilo que nós já falamos, o relacionamento conjugal na esfera humana, ele acontece entre duas pessoas.
O relacionamento conjugal no âmbito espiritual, ele acontece entre três pessoas. Aí nessa manhã fica essa reflexão para nós. Graças a Deus nós somos casados. No âmbito espiritual, quem é que está exercendo influência sobre a nossa vida? Quem está exercendo influência na nossa vida? É o próprio Deus, por meio da, do Evangelho e da Boa Nova? Ou é a serpente com as suas informações que são exatamente contrárias àquilo que estabeleceu para que se haja segurança e prosperidade na nossa vida pessoal, na nossa vida social e principalmente na nossa vida conjugal? A direção da palavra de Deus para a nossa vida nesse dia é: melhor é serem dois do que um, porque tem a melhor paga do seu salário. Aqui está falando deste âmbito humano, da esfera humana do casamento. É melhor serem dois do que serem um. A vida conjugal, nós estamos aqui para dar esse testemunho. Tanto o marido quanto a esposa. É melhor serem dois do que serem um. Né? Por quê? Porque se caírem, um levanta o companheiro. A vida humana, ela é fraca e frágil. Foi para isso que Deus nos colocou em um relacionamento conjugal, para que o marido seja o complemento da esposa e para que a esposa seja o complemento do marido. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nós estamos agora falando da esfera humana. Lembra da esfera humana? O homem estava ali para orientar a sua mulher, não é verdade? Estava ali para ambos se nortearem, não é verdade? O que é que fala? Olha, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante, porque desorientando não haverá quem o norteie. Você entende agora os princípios da palavra de Deus, para onde que esse Deus quer nos conduzir? Olha só, versículo 11. Nós estamos lendo Eclesiastes capítulo 4, versículo do 9 ao 12. Agora no versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Né? Mas se dormirem juntos, nós levamos agora para este casal lá do Jardim do Éden. Se eles estivessem juntos, o homem portador do Evangelho e da Boa Nova, junto com a mulher, ali guardando a mulher, protegendo a mulher, levantando-se contra os argumentos da serpente, eles estariam se aquietando, como é que fala a palavra? Olha só, eles, versículo, vamos ser fiel ao texto, olha, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Ou seja, ali o homem e a mulher juntos, o calor humano, né? Ali os privilégios que nós temos na nossa vida conjugal, ali, né? O amor, o carinho, o afeto, o respeito, essas coisas ali seriam usadas na esfera humana para orientar, não é verdade? Orientar aquele casal, não é verdade? Aí, para nortear aquele casal, isso tudo fica de advertência para nós. Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nós estamos nesse dia insistindo. A relação conjugal, ela acontece na esfera humana, ela acontece entre duas pessoas. Mas é um fato, na esfera espiritual, ela acontece
entre três pessoas, ou o relacionamento conjugal na esfera espiritual está acontecendo entre o homem, a mulher e Deus, ou então o homem, a mulher e a serpente, que tipifica Satanás. E o versículo 2 fala assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Faltou a presença do homem encabeçando a mulher para resistirem à serpente, para resistirem à serpente. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Se a minha vida conjugal, se a sua vida conjugal é um cordão de três dobras, a promessa da palavra de Deus é: o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Nós vamos continuar esse áudio, está ficando longo. Nós vamos continuar este áudio, mas para este momento agora, fique com essa porção da palavra de Deus. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. No âmbito espiritual, meu irmão, minha irmã, querida e querido jovem, o relacionamento conjugal ele acontece entre três pessoas. E essa terceira pessoa precisa ser uma pessoa que vai trazer essa segurança, esse cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Existe uma fortaleza que vincula os casais. E essa fortaleza que vincula os casais é Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher. Trazendo agora esse princípio, o líder espiritual é aquele líder espiritual que traz a terceira pessoa certa para o relacionamento conjugal, que é Deus. Que eu e você, quer seja homem, quer seja mulher, que está assumindo a liderança espiritual do seu casamento, que as suas atitudes nesse dia seja a atitude de trazer a terceira pessoa certa para o seu relacionamento conjugal. Então, só lendo esse texto para você meditar, Colossenses 4, versículo 12, fala assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então, guarde no seu coração, você líder espiritual do seu casamento. Qualquer quem seja, se é o marido, se é a esposa, para ser líder é aquele que está claro. Quero, entretanto, que saibais. Se você é um quero que, entretanto, que saibais, não importa se você é um homem ou uma mulher, você é o líder no seu casamento. E nesta hora, você precisa ter essa realidade, você precisa ter essa atitude e entender que você precisa trazer a terceira pessoa certa para fazer parte do seu relacionamento conjugal, que segundo o texto que nós lemos hoje, a pessoa adequada para fazer parte espiritualmente, a terceira pessoa adequada para fazer parte do seu relacionamento conjugal precisa ser o próprio Deus. Que o Espírito Santo continue te orientando nesse dia, né? E eu deixo para você um forte abraço fraterno em Cristo.